Olá, amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista e escritor. Estou analisando nesta série a Revolução Russa de 1917 na visão de pesquisadores, acadêmicos, dirigentes e militantes do Partido Comunista do Brasil. É um livro publicado em 2017, no centenário da Revolução, que reúne uma série de artigos de pesquisadores, acadêmicos, de dentro e de fora do PCdoB. Hoje eu vou falar do João Cartim de Moraes, que é acadêmico bem conhecido da Unicamp, também dirigente do Partido Comunista do Brasil. O título do artigo dele é Outubro 1917, o mais grandioso desvio. Também vou falar deste artigo em duas etapas, pelo seu tamanho, pela densidade da análise do professor João Cartim de Moraes. Ele começa dizendo que a Revolução Socialista de Outubro confirmou a tese marxista de que a classe operária é a principal força revolucionária de nossa época, mas não a comprovou de modo conceitualmente puro, entre aspas. Os bolchevistas triunfaram na Rússia porque garantiram aos camponeses a paz e a terra, livrando-os da hecatombe nas trincheiras da Grande Guerra e da exploração dos grandes agrários. Assim, a formação do primeiro Estado operário durável simultaneamente confirmou e retificou as perspectivas de uma revolução proletária internacional. Veja que já no primeiro parágrafo ele aborda uma questão a questão de método de análise dos marxistas, que é a questão da dialética, ou seja, uma análise com base nos acontecimentos de um determinado tempo histórico. Ele prossegue dizendo que, tomando o termo ortodoxia no sentido etimológico, ou seja, opinião correta, sem a conotação pejorativa que recebeu na linguagem corrente como dogma, vejamos mais de perto como se combinaram na Rússia revolucionária a confirmação e a retificação do programa ortodoxo exposto em 1848 no Manifesto do Partido Comunista. Marx e Engels nele apresentaram a primeira formulação da hipótese histórico-materialista sobre o fundamento da evolução social, quando as relações de produção deixam de se adequar ao nível de desenvolvimento das forças produtivas, entrando em contradição com elas, instaura-se uma época de revolução social. Foi relativamente a esta ortodoxia que Luigi Cortese bem notou que, aspas, até 1914, a lógica da transição ao socialismo estava contida na própria lógica do desenvolvimento capitalista, a qual, em certo sentido, a garantia e a Revolução Socialista irromperia da plenitude desse desenvolvimento. Prossegue o professor João Cartim de Moraes, dizendo que uma época considerada em sua totalidade histórica é um processo de longa duração. No prefácio Para a Crítica da Economia Política, Marx distingue, esse livro foi publicado em 1859, aí diz o professor João Cartim de Moraes que Marx distingue o sentido amplo do termo, que remete às 4 grandes épocas progressivas do desenvolvimento econômico das sociedades humanas, terminadas pelos 4 modos fundamentais de produção: asiático, antigo feudal e burguês, ou melhor classificando, asiático, antigo, feudal e burguês moderno, cuja sucessão constitui o principal fio condutor da evolução histórica da humanidade. E B, o sentido restrito, que designa a fase revolucionária de uma época que deixou de ser progressiva porque suas forças produtivas atingiram um estágio de desenvolvimento que as pôs em contradição com as relações de produção socialmente predominantes. As contradições dos modos de produção não eclodem num vácuo, elas estão sempre arraigadas na trama espessa das condições sociais concretas. Algumas dessas condições, como fome, epidemias, guerras, fanatismo religioso, opressão nacional, podem
acirrar as lutas de classe, mesmo quando o desenvolvimento das forças produtivas não está sendo entravado pelas relações de produção. Muitas das inumeráveis rebeliões populares que atravessaram a história da humanidade ocorreram em períodos de expansão econômica. Outras, entre as quais a Comuna de Paris, primeira grande mas efêmera revolução proletária, foram diretamente suscitadas pelos desastres da guerra. As circunstâncias históricas não afetam a lógica imanente do modo capitalista de produção, mas afetam sua concretização em cada situação concreta. A perspectiva do comunismo estava inscrita na lógica mundial do capital. Quanto mais ele se expandisse, maior se tornaria a probabilidade de uma revolução proletária vitoriosa, cujo conteúdo consistiria na supressão das relações de produção que se tornaram um entrave à produção da riqueza social. Essa tendência objetiva foi, entretanto, contrariada e bloqueada pela competição entre as potências imperialistas em busca do controle das riquezas coloniais, distribuindo a uma aristocracia operária pequena parcela dos ganhos proporcionados pela pilhagem sistemática do planeta. A burguesia de cada uma dessas potências enfraqueceu a luta de classe dos trabalhadores. Vejam que ele parte de um pressuposto importante para a teoria do Lenin, a teoria da Revolução do Lenin, que ele foi desenvolver depois nas suas obras, e é exatamente aí que o professor João Quartim de Moraes adentra, que ele diz aqui: a influência burguesa sobre o movimento operário inglês foi assinalada por Marx e Engels, mas foi Lenin quem a colocou no centro da luta ideológica, criticando em Que Fazer, uma obra importante do Lenin, o espontaneísmo e o economicismo, o economismo, diz aqui o professor. Esses desvios tinham uma base objetiva já apontada por Engels. O quase monopólio exercido pela Inglaterra sobre o comércio internacional de produtos industriais permitiu aburguesar camadas operárias que recebiam salários acima do mínimo. Mas na passagem do século XIX para o século XX, a contestação dos monopólios britânicos pela competição interimperialista, de um lado, e o avanço social e político do movimento operário na Europa continental, de outro, permitiram esperar que a luta de massas abrisse caminho para o socialismo. Desta expectativa partilhavam os dirigentes e militantes dos principais partidos da Segunda Internacional, inclusive Lenin. No meio do caminho estava, porém, o espectro da guerra. Vejam que as realidades vão mudando e, consequentemente, a teoria tem que ser adaptada à realidade para que ela possa dar respostas no que é concreto, na vida real. É isso que ele está dizendo aqui a respeito da concepção do Lenin, né, como que ele trabalhou essa questão toda, né, da ortodoxia, entre aspas, e a evolução dos acontecimentos. Aí o professor chega aqui no intertítulo Paz e Guerra, que ele diz aqui: em 1895, ano de sua morte, Engels analisou em sua introdução as lutas de classe na França, 1848-1850, a tática do movimento operário à luz de meio século de combates, de Paris em 1848 a 1871, a Berlim em 1895, notando que, longe de enterrar definitivamente o proletariado combativo, como alguns tinham acreditado, a Comuna de Paris tinha marcado o ponto de partida de seu mais formidável desenvolvimento. Na Alemanha, notadamente, a social-democracia enfrentara vitoriosamente a legislação repressiva adotada pelo chanceler Bismarck e se tornava uma grande força política. Embora combatendo as tendências oportunistas que erigiam a via eleitoral, em princípio, ele pondera que o novo urbanismo dos grandes boulevards tinham também contribuído para tornar bem mais difíceis os combates de rua e que seria insensato o revolucionário
que escolhesse os novos distritos operários do norte e do oeste de Berlim para um combate de barricadas. Aqui ele citando o Engels. Em 1871, diz o professor, a derrocada da França na guerra com a Alemanha tinha instaurado uma situação caótica a qual o proletariado parisiense respondeu pela insurreição. Situações como esta não se criam artificialmente, mesmo porque o caos favoreceu o levante, mas em condições que também favoreceram a contraofensiva reacionária que esmagou a Comuna. Em 1895, o combate da classe operária devia avançar por todas as formas da luta de massas, inclusive as eleitorais, sem, contudo, renunciar, no plano dos princípios, à violência e à insurreição em situações excepcionais, notadamente aquelas criadas pelas convulsões bélicas. Mas tais situações, nota Engels, são improváveis porque, aí ele cita Engels, entre aspas, a completa transformação de todas as condições da guerra pelo recrutamento de toda a população apta a empunhar as armas em exércitos, cujos efetivos se contam por milhões, as armas de fogo, os obuses e os explosivos de efeito desconhecido até então, puseram bruscamente fim ao período das guerras bonapartistas e asseguraram o desenvolvimento industrial pacífico, tornando impossível qualquer guerra que não seja uma guerra mundial de inédita crueldade e cujo desfecho seria absolutamente incalculável. Retoma o professor João Cartim de Moraes, dizendo: a estupenda compreensão histórica de Engels permitiu-lhe vislumbrar, 19 anos antes do desencadeamento da grande carnificina liberal e imperialista, a dimensão mundial e a inédita crueldade que assumiria uma guerra mundial. E ele põe entre parênteses: que diria de Hiroshima e de Nagasaki, que já é a história da Segunda Guerra Mundial, né? A lógica da guerra para a expansão do regime, do sistema capitalista, na sua fase imperialista, que é esta nova realidade que ele está analisando aqui. Mas, no horizonte histórico, no final do século XIX, parecia razoável supor que o poder destrutivo das novas armas exerceria efeito dissuasivo sobre os meios militaristas das potências europeias, exorcizando o horrível espectro do triunfo universal da morte e tornando plausível a hipótese de um desenvolvimento industrial pacífico. Esse efeito dissuasivo afetaria também o recurso à insurreição por parte das massas proletárias. Outrora, entre aspas, ele citando aqui o Engels, outrora havia as relativamente pouco eficazes balas e obuses da artilharia. Atualmente há os obuses de percussão, dos quais basta um só para estraçalhar a melhor barricada. Retoma o professor, dizendo que em 1912 a social-democracia obteve uma notável vitória eleitoral, tornando-se com 34,8% dos votos e 397 deputados o maior partido do Reichstag, falando isso da Alemanha, obviamente. Paralelamente, porém, a disputa pela supremacia exacerbava as contradições entre as grandes potências imperialistas, fazendo pairar no horizonte o espectro de uma guerra de grandes proporções. As correntes mais avançadas do movimento operário compreenderam a gravidade da ameaça e mobilizaram-se contra a escalada belicista. Em 24 e 25 de novembro de 1912, reunidos num congresso extraordinário em Basileia, os partidos da Segunda Internacional adotaram, num clima carregado de entusiasmo, mas também de apreensão, um manifesto em que assumiam o compromisso solene de lutar contra a guerra. Nesse manifesto foi incluída uma resolução que Lenin apresentara em 1907 ao Congresso anterior da Internacional em Stuttgart, na Alemanha, de que caso fosse desencadeada a guerra imperialista, os partidos socialistas deveriam fazer da situação caótica que ela criaria o fermento da Revolução Socialista. Alguns dirigentes da Segunda Internacional honraram esse compromisso. O francês Jean Jaurès, que ao lado da alemã
Clara Zetkin foi o orador principal em Basileia, pôs-se à frente da luta para barrar o avanço do belicismo que, em nome da defesa da pátria, exacerbava o ódio entre os povos. Ele foi assassinado por um extremista de direita na tarde de 31 de julho de 1914, quando a guerra explodia. Na Alemanha, além de Zetkin, destacaram-se nesta luta Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht e Wilhelm Pieck. Majoritariamente, porém, as ações nacionais contaminaram-se pelo nacionalismo retrógrado difundido pelas classes dominantes. Ao rufar dos tambores da guerra, elas renegaram os solenes compromissos assumidos perante a Internacional. A social-democracia alemã saiu na frente, votando imediatamente no Reichstag a favor do orçamento de guerra do Kaiser. Na França, o comportamento mais lamentável foi o de Julius Guesde, ao lado de Jaurès, o maior nome do socialismo francês. Desculpem a pronúncia do francês, que não é brincadeira. Ele não somente aderiu ao bloco bélico de todos os partidos, Union Sacrée, para enfrentar a Alemanha, mas foi ministro do governo de guerra de 1914 a 1916. Apesar de carregar o epíteto de renegado, Kautsky, outro líder também aí da social-democracia, também um teórico da Segunda Internacional, não foi tão longe na trilha do social-patriotismo. A cisão entre a maioria social-patriota e a minoria socialista revolucionária introduziu no movimento operário europeu uma amarga e duradoura ruptura. Mas a capitulação social-democrata não explica tudo. O fato de que a massa dos trabalhadores, submetida a um rígido enquadramento militar, tenha se deixado empurrar para os enormes matadouros do front mostra, antes de mais nada, o brutal poderio da máquina do Estado. As deserções eram punidas com penas severíssimas, frequentemente com fuzilamento. A carnificina foi pavorosa. Morreram na Grande Guerra de 1914 a 1918, segundo os dados oficiais, 9.720.453 combatentes e 8.871.248 civis. A ilusão de que a guerra seria rápida contribuiu, ao lado dos ódios nacionais, para reduzir a resistência lógica perversa da morte. O professor retoma com um subtítulo Heterodoxia. Aí ele diz que os marxistas russos, organizados no Partido Bolchevique, foram, ao lado dos partidos da Sérvia e da Bulgária, os únicos a condenar a guerra. No artigo O Oportunismo e a Falência da Segunda Internacional, publicado em janeiro de 1916, Lenin expôs exaustivamente o significado e as consequências das traições social-democratas aos compromissos solenemente assumidos em Stuttgart e em Basileia. Constatando ser evidente a traição ao socialismo por parte daqueles que votaram pelos créditos de guerra, entraram para os ministérios e advogaram a ideia da defesa da pátria em 1914 e 1915. Ele, o Lenin, sustenta que para explicar a crise do movimento socialista era necessário examinar seu significado econômico, as ideias que sustentaram esta política e sua ligação com a história das tendências no socialismo. Aí ele cita o Lenin, entre aspas. A burguesia de todas as grandes potências trava a guerra com o fim de partilhar e explorar o mundo, com o fim de oprimir os povos. Um pequeno círculo da burocracia operária, da aristocracia operária e de companheiros de jornada pequeno-burgueses pode receber algumas migalhas dos grandes lucros da burguesia. A causa de classe profunda do social-chauvinismo e do oportunismo é a mesma, a aliança de uma pequena camada de operários privilegiados com a sua, entre aspas, burguesia nacional contra as massas da classe operária. Retomando, o professor Quartim de Moraes escreve que a tomada do poder pelos sovietes lançou um forte raio de luz através dessa colossal hecatombe, associando a palavra de ordem insurrecional
todo o poder aos sovietes, as duas grandes aspirações da massa camponesa do povo russo, a paz e a terra, a Rússia revolucionária promoveu um cessar-fogo geral na frente leste da Europa e o confisco das propriedades feudais, decisiva para o triunfo da Revolução, e não apenas na Rússia, já que, vale lembrar, os soldados que esmagaram a Comuna de Paris eram de extração camponesa. A aliança da classe operária com o imenso campesinato russo, construída no programa e na ação pela lúcida e audaciosa política dos bolchevistas, configurou uma modificação heterodoxa em relação ao manifesto do Partido Comunista, no qual o camponês é apresentado com os outros estamentos médios, como conservadores, mais ainda reacionários, já que tentam virar para trás a roda da história, citando uma passagem do manifesto do Partido Comunista. Prossegue o professor João Quartim de Moraes, dizendo que essa não foi, porém, a última palavra de Marx sobre os camponeses. Em novembro de 1877, na resposta a Mikhailovsky, Marx foi mais longe, declarando com ênfase que a dissolução das aldeias camponesas nos países onde o capital havia penetrado em profundidade nas zonas rurais não era inelutável em toda parte. Consequente com este esclarecimento, na carta de 8 de março de 1881, a Vera Zazulite, após ter lembrado que em O Capital a fatalidade histórica da expropriação dos cultivadores foi expressamente restringida aos países da Europa Ocidental, citando Marx, ele diz que Marx concordou com a tese de que a comuna rural é o ponto de apoio da regeneração social na Rússia. Lenin consagrou a tese, diz o professor, e a esse debate alguns de seus primeiros escritos importantes, nomeadamente A Que Herança Renunciamos, é um título de uma obra do Lenin, de 1897, e O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, de 1899. Nos dois, ele procurou mostrar contra o socialismo agrarista dos populistas que o avanço das relações capitalistas nas zonas rurais era inexorável. Teria defendido a ortodoxia marxista mais do que o próprio Marx, que em sua referida correspondência com Vera Zazulite relativizara essa tese. Ele indaga, né? Ele pergunta, Lenin teria defendido a ortodoxia marxista mais do que Marx? Aí ele diz, a ironia é só aparente. Naquele momento era indispensável pôr em evidência a transformação capitalista dos centros dinâmicos da economia russa e, consequentemente, o papel decisivo a ser assumido pela classe operária na luta contra o regime czarista. Mas o rigor materialista de sua análise objetiva dos processos sociais completava-se pela audácia dialética da formulação do programa revolucionário. Embora salientando que em Que Fazer, a obra do Lenin, o caráter burguês da Revolução vindoura, ele atribuiu à classe operária a posição de vanguarda na luta pela democracia, rompendo com a determinação mecânica do papel político de uma classe por sua posição na base econômica da sociedade. Foi esta compreensão dialética que lhe permitiu antecipar os desdobramentos da explosiva situação instaurada em fevereiro de 1917 pela derrubada do czar. Em 7 de abril de 1917, ele publicou no jornal Pravda As Tarefas do Proletariado na Presente Revolução, ou Teses de Abril, como esse texto ficou conhecido mais tarde, em que tirou as consequências de sua constatação fundamental, aspas, do Lenin. O que há de original na situação atual é a transição da primeira etapa da Revolução, que deu o poder à burguesia, à sua segunda etapa, que deve dar o poder ao proletariado e às camadas pobres do campesinato. Retoma o professor dizendo que 3 palavras de ordem sintetizaram os objetivos desta segunda etapa: todo o poder aos sovietes, paz e terra. Embora tenha constituído uma inovação bolchevista, a aliança operário-camponesa, que assegurou a vitória da Revolução de Outubro, inscreveu-se na sequência do longo debate sobre o papel dos camponeses na luta por uma nova sociedade.
Enquanto perdurou a mobilização revolucionária do proletariado europeu, brutalmente atingido pelos efeitos destrutivos da guerra, mas aguerrido pelo entusiasmo suscitado pela Revolução de Outubro, os dirigentes da Rússia soviética e os marxistas revolucionários do mundo todo viram na heterodoxia bolchevista um desvio provisório de rota relativamente ao curso da Revolução Proletária previsto no manifesto. Continuaram confiantes em que, rompido o elo mais fraco do capitalismo, a classe operária logo conquistaria o poder nos países economicamente mais avançados. O grande rio da história voltaria ao seu curso normal. Tanto assim que Lenin, em geral, comedido e sóbrio em suas previsões, concluiu o discurso de encerramento do Congresso de Fundação da Internacional Comunista em 6 de março de 1919, com a solene declaração de que estava próxima a hora da fundação da República Mundial dos Sovietes. A previsão pode, ex post, ou seja, depois, parecer excessivamente otimista. Em 1919, entretanto, era forte a possibilidade objetiva de fazer o mundo mudar de base. Os dirigentes do movimento comunista internacional tiveram, pois, razão de considerar outubro de 1917 o prelúdio da vitória dos operários na Europa Central e Ocidental. No mesmo momento, porém, em que morria o fundador do bolchevismo, a vaga revolucionária que abalara a Europa de 1918 a 1924 acabava de se quebrar de encontro às muralhas da reação. Eu paro por aqui, ele retoma depois falando da Rússia e da China na segunda etapa. Antes de encerrar, quero reiterar o pedido para você se inscrever, se você ainda não é inscrito, para você compartilhar, para você comentar, dar o like, enfim, ajudar a impulsionar este canal Notícias do PCdoB. Um abraço, até a próxima.